Fala, agrovendedor, tudo bem? E aí, como estão as vendas? Bora vender! Mais um podcast, show de bola! E hoje nós temos um convidado muito especial. Além de um excelente profissional, né? Um gremista, e ele é um grande empreendedor e o meu amigo. Claro, só pode ser meu amigo esse cara, né? 25 anos, mais de 25 anos de carreira, ele colocou 25 anos no currículo dele aqui, foi para enganar a torcida, né? Mas é um empreendedor nato, experiência consolidada em relações com o mercado, empreendedorismo, gestão de negócios. O currículo do homem é grande, hein, gente? Liderança, desenvolvimento profissional. E agora, por último, ele fez dois grandes investimentos. Um em Rio Verde, no estado do Goiás, né, com ensino com idiomas, e também com a GoJob, que trabalha com o mercado, posicionamento de profissionais no mercado. De quem eu estou falando? Dele, Ellery Hammer. Tudo bem, campeão? Fala, Ceruti, tudo bem? Como é que você está? Você vê que eu me estendi para a tua apresentação, acho que foi uns 10 minutos só de apresentação. Pois é, cara, é porque você é meu amigo, você acrescentou coisas aí, eu acho, hein, Ceruti? Não, que nada. Quero te agradecer, obrigado por aceitar o nosso convite. Estou muito feliz de estar fazendo, né, essa live com você, que está aqui no YouTube, que também está no podcast, a galera que acompanha os nossos episódios no podcast. Muito obrigado pela audiência. E, claro, falar sempre do mercado de trabalho, falar da profissão, do profissional do agronegócio, principalmente o vendedor, sempre é uma questão oportuna. Então, quero te agradecer. E as novidades, como é que está lá na GoJob? 100%, está muito bem. Eu que agradeço, né, Ceruti, porque eu sempre falo que é você se preocupar com aquilo que ocorre no mercado é mais importante do que o próprio negócio, porque o negócio é consequência disso. Então, quando você se interessa por isso, se interessa por quem você atende, e talvez por isso a gente criou um slogan muito simples, né, para a GoJob Brasil, que é pessoa certa no lugar certo. Ou seja, Olha então a só. gente se preocupa com a empresa, mas se preocupa com a carreira, se preocupa com as pessoas, com os profissionais que atuam, então, nas mais diferentes áreas. Então, é um privilégio, é um prazer, se a gente puder contribuir nesse bate-papo nosso aqui, poder contribuir para os profissionais de algum modo e para as empresas, nós já ganhamos o nosso dia, com certeza, né, Ceruti? Sem dúvida, sem dúvida. No finalzinho, então, a gente vai passar o endereço da GoJob, vai passar mais informações do mercado de trabalho, mas nós queremos conversar um pouco sobre isso. Elaboramos algumas questões aqui para os nossos ouvintes, para o pessoal que acompanha. Então, sempre de forma objetiva, de forma clara, trazendo informação para quem está lá no dia a dia. E já vamos direto ao ponto, Ellery. Eu quero que você fique muito à vontade para trazer esses elementos, né, do mercado de trabalho. Eu quero chamar, eu sempre chamo de trabalho, né? E aí tem uma questão que já de cara aí. Quais são as mudanças que estão acontecendo? O que você pode sinalizar para nós aí, pessoal que está rodando aí, e aquele que está empregado, né, que já está na posição, e aquele que está buscando uma recolocação. Que mudanças têm ocorrido hoje no trabalho, na relação de trabalho dentro do agro? Legal. Ceruti, assim, ó, a pandemia, todo mundo sabe, que agora a pandemia já acabou e tal, o agro não para, esses jargões todos aí, mas nós não passamos incólume por isso. Então, o mercado de trabalho no agro, né, de modo geral todo, né, mas no agro também, nós tivemos grandes mudanças, né? Isso é inquestionável. A primeira coisa que eu vejo assim que é uma mudança bacana, uma mudança legal, é que a receptividade da flexibilidade. Isso é um negócio muito importante. A flexibilidade do trabalho. Se você pegar hoje as empresas, boa parte das multinacionais, das grandes empresas, muitas delas acabaram suprimindo as unidades físicas de trabalho, muitas delas, né? E isso foi uma mudança que, há algum tempo atrás, era dificultoso, né? O cliente, às vezes, o produtor, ele achava ruim, ele queria falar com o cara e tal, e ele quer falar sim. Então, assim, ao mesmo tempo que nós tivemos uma flexibilidade muito maior, uma estrutura mais flexível, ou seja, foi mais receptivo, tanto para os produtores, para os clientes, né? Ficou também mais flexível para quem é profissional, ou seja, não ficou tão amarrado isso. Só que o que aconteceu com isso também? O perfil do profissional precisou se adaptar também.
Então, ao mesmo tempo que isso foi um negócio bacana, muita gente sente falta ainda dessa coisa mais rígida. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso mais adiante, mas essa flexibilidade hoje faz parte do perfil, inclusive, desejado do profissional, dessa capacidade de se adaptar em qualquer lugar. Então, uma é essa questão, ou o que a gente chama do hybrid, né, do trabalho hybrid, né, ou do trabalho do home office, do presencial, etc. Então, esse é um ponto, diz respeito à localidade, à forma, como é que você vai trabalhar. Flexibilidade, né? Você usou Eu essa acho que essa é expressão. uma palavra legal e ela é ampla, Ceruti. Por quê? Porque ela vai nos remeter depois, quando a gente falar um pouquinho sobre o perfil do profissional. E aí nós vamos entrar de novo nessa questão. O segundo ponto que eu acho assim, muito oportuno e muito importante nós termos com clareza é o seguinte. O que a pandemia fez com a gente? O mercado de trabalho acelerou muito, né? Porque todas essas mudanças que vieram acontecer agora, elas já estavam sendo gestadas, né? O que a gente chama do mundo VUCA para o mundo BANI, né? Às vezes falava, o mundo VUCA. O mundo VUCA já foi faz tempo, hoje a gente não sabe o que vai acontecer, então por isso que a gente chama de mundo BANI. Isso é uma outra live, né? Só isso aí. Mas o que é o ponto que eu acho importante nisso, Ceruti? É a questão que o ambiente mudou de dois modos. Ao mesmo tempo que a tecnologia se intensificou, então hoje tudo que é possível de automação vai ser automatizado, né? Então aí entra as máquinas, equipamentos, implementos, etc, etc. Automação. Basta você ir lá e olhar as startups, você vai ver que tudo isso está focado nessas questões. Então o mercado de trabalho, a TI, a tecnologia da informação, é algo que está entremeado transversalmente com a gente. Bom, segundo ponto desse item diz respeito à questão da especificidade e da individualidade. Parece um contrassenso, sabe, Ceruti? Mas, ao mesmo tempo que se automatizou muitas coisas, ao mesmo tempo se quer personificar muitas coisas. Então, aí entra de novo, né, a questão da venda, daquela história da venda consultiva. Eu quero ser atendido pelo Ceruti, cara. Exatamente. Eu quero ser atendido pelo Eleri, é amizade, é o relacionamento. Então, não parece um contrassenso, Ceruti? Parece realmente contrassenso. Eu quero alertar a nossa galera que está ouvindo aí, que está assistindo também, né? O Eleri, ele é mestre em agronegócio e bacharel em administração e engenharia agronômica. Isso traz, porque esse é o compromisso do agrovendedor, esse é o compromisso do nosso canal aqui, do nosso podcast, é de trazer gente sempre que está ligado ao setor, ligado ao ramo. E ele fala isso com muita propriedade, né? É um articulista, escreve artigos, então ele sabe realmente aonde posiciona isso. E aí eu quero trazer um outro elemento para você, Lili, que você possa nos ajudar também. A grande parte do tempo a gente sempre ouviu falar das competências profissionais, né? Então, conhecimento, habilidade, atitude, o famoso chá da venda, o chá do profissional, isso ainda funciona? Hoje, dentro da GoJob, a seleção passa por isso? O que o mercado está esperando? Quais seriam esses critérios? Eu queria entender um pouco essa questão, porque me parece que não basta só isso. Parece que a gente hoje tem alguns elementos que eu trabalhei por muito tempo, né? Antes de começar os treinamentos, né? Na Ceruti, nós tínhamos esse serviço, né? Nós oferecíamos o serviço de recrutamento e seleção, né? Ele fazia parte dos produtos nossos. E lá a gente já tinha um certo limite de identificar o potencial do profissional só nas competências. Como que está isso hoje? Me ajuda aí, porque muito legal. Eu preocupo com isso, porque os caras estão todo mundo assim, eu preciso de vendedor, mas eu vou olhar só as competências, parece que não funciona mais, sei lá. Tem uma época que ficou chato isso, né? Do tal das soft skills e hard skills. Mas, infelizmente, é isso mesmo, né? São as competências técnicas, competências comportamentais. Mas o que vale disso tudo são o que a gente chama de real skills, né? Que são as competências reais, ou seja, as competências de entrega. Por isso que é muito importante, quando você se coloca no mercado, não adianta eu dizer aqui, você estava lendo meu currículo, né? Aí você falou assim, ela é empreendedor, é mais isso, é engenheiro agrônomo, mestrado em não sei o quê e tal, tá, mas e aí o que esse cara entregou?
Onde ele trabalhou, ele entregou quanto? Boa essa. Ele Boa, bateu meta? Né? Ele bateu meta? Quais as metas? Aí entra umas siglazinhas que são importantes quando você pensa. Você sabe disso melhor do que eu, porque você trabalha especificamente com isso, né? Entra lá os KPIs, né? Os indicadores chaves, as OKRs, né? Ou seja, quais são os indicadores de desempenho? Então, quando você faz processo seletivo, como é que a gente faz? Primeiro que a gente encurta o processo seletivo. Por exemplo, nós temos plataformas, então a gente tem plataforma também, tem tudo, cria inteligência artificial, mas normalmente os processos seletivos têm lá 18, 19 fases. Não precisa nada disso. Nós temos alguns processos que você vai encurtando isso. E a grande questão, o grande diferencial são as checagens que você faz. Ou seja, quais são, de fato, os entregáveis desses caras? Porque, por exemplo, eu sou líder, eu gosto de liderança, eu estudo liderança e tal. Beleza. Quantas pessoas você liderou na última empresa que você trabalhou? Quais foram os resultados? Qual é o turnover da tua equipe de liderança nos últimos 2 ou 3 anos que você trabalhou? Aí, se o cara trabalhou 1 ano numa empresa, 1 ano na outra, 6 meses na outra, você não consegue nem fazer essa pergunta, porque ele não criou um indicador, ele não tem um indicador para criar, para entregar. Não tem. Não tem. Então, quando você fala assim, essa tua pergunta é muito bacana, sabe, Ciruti? Porque existe uma ideia de que, por exemplo, a questão do conhecimento, habilidade e atitude. Claro que está valendo. Não tem dúvida que está valendo. E é fundamental que ele seja avaliado, mas é a maneira como ele é avaliado que ele é importante. Né? Agora mesmo, antes da gente entrar para essa gravação, eu estava fazendo uma devolutiva para um grande grupo aqui, estava procurando um líder numa situação e nós entregamos 2 pessoas. Olha só o detalhe. Uma pessoa que tinha nível técnico muito bom mesmo, acima da média. Aderência, 120% do processo técnico. Liderança, 70%. Mas a capacidade de liderança era muito importante. Outra pessoa, nível técnico, 70%, 80% no máximo. Liderança, 90%, 100%, 120%. Ou seja, tinha características de liderança. Bom, aí entra o seguinte, esse cara, ele cabe aonde? Essa pessoa cabe aonde? Então, não é só a avaliação, sabe, Ceruti? Não é só a questão das competências, mas é o casamento dessas competências com aquilo que você, ou das habilidades, né, com aquilo que a empresa, né, a organização precisa. Então, por isso que eu falo assim, existem as soft skills, sim, as hard skills, sim, mas o que importa de verdade é essa junção, é o que a gente chama de real skills, ou seja, qual é a capacidade de entrega, essa mistura, como é que ela está construída para essa capacidade de entrega desse profissional no mercado. Então, por isso que é importante, se você pegar um cara, por exemplo, na área de vendas, você que trabalha muito com isso, no final das contas, o que importa é o seguinte, o sujeito atende as metas intermediárias, porque com as metas intermediárias é que ele vai entregar as metas finais. Né? Ele não vai chegar lá no final da safra para tentar fechar a meta. Exato. Se ele não fizer as ligações que ele precisa fazer, se ele não fizer as visitas que ele precisa fazer, se ele não precisa... Quer dizer, então isso é real skills. Então usa sim, usa ainda, mas ele tem um adicional aí que eu acho que ele é bastante importante. E 2 coisas legais que fica para nós aí nessa fala do Ereri, lembrar que nós temos no podcast e também aqui no YouTube, nós temos uma reportagem, uma entrevista com o Diego. O Diego é lá de Palmeira das Missões, que fala sobre indicadores de desempenho. Então, você trouxe bem, nós abordamos isso num podcast anterior, numa outra live, falando sobre esses indicadores. Então, vai de encontro a isso que você fala. E um outro elemento, já vou trazer aí uma questão que eu tenho visto muito, tenho acompanhado muito isso, porque a gente circula por dentro das empresas e tem empresa que eu estou 14 anos no mercado, dando treinamentos, consultorias, e tem empresa que a gente acompanha aí de forma quase que permanente, né? Está dentro lá da empresa, já faz parte da empresa. E cada vez, Ceruti, vem cá, vamos fazer um treinamento. Aí chega lá, tem uma galera, faz o treinamento. Passa 6 meses, Ceruti, volta aqui para fazer um treinamento. A gente volta lá, dá o treinamento, mudou a turma. Rapaz, não, mudou. Falei, gente, como é que pode esse negócio? Falar de venda consultiva, que é longo prazo, você tem várias visitas, várias abordagens,
né? Como que você está mudando tanto? E aí, o que que eu tenho acompanhado, Eleri, e quero que você me ajude nesse sentido. Contrata o profissional, na hora de contratar, rapaz, o cara só falta chorar lá na frente, né? Porque eu quero essa oportunidade, eu vou para cima, deixa comigo que eu vou entregar. Passou os 90 dias, algumas dessas contratações são seletistas, né? Então, passou os 90 dias do tempo de experiência, parece que o homem some, né? O colaborador, o homem ou mulher, né? Ele some. Cadê aquele que eu contratei? E aí, o que eu queria chamar a atenção? São raras as empresas que os profissionais estão há mais de um ano lá, sabe? E aí que eu tô com essa dúvida. Será que é a empresa que não ajustou? Será que é o funcionário a seleção? Onde é que está o negócio? Até o alinhamento de expectativa, sabe? A gente tem acompanhado isso. O que você pode nos ajudar aí? Dá uma luz. Perotti, legal. Essa tua pergunta é maravilhosa. E ela vai envolver duas coisas aqui que eu não posso deixar. Depois eu queria voltar para falar um pouquinho sobre a questão do profissional quando ele vai se posicionar, que é a história de currículo e etc. Eu quero voltar porque a gente iniciou essa prosa lá no início e acabou que depois a gente... Da seleção, você quer falar da seleção. Não é nem a seleção, é como é que o cara se apresenta no mercado de trabalho, a questão de currículo, de começar a questão de apresentação. Eu acho que isso é bem importante. Mas eu vou entrar para essa tua fala aqui, que ela é espetacular, porque, primeiro, ela vai tocar duas coisas, a questão do profissional e a questão da empresa. Tá? Mas eu vejo o seguinte, primeiro, o mundo ele está muito mais dinâmico. Então, em tese, isso é muito fácil a gente fazer, olha, o mundo está dinâmico, né, Cirote? A pessoa fala, está muito rápido, muda muito rápido. Mas nós não podemos esquecer que o WhatsApp só tem 11 anos. Então, o que é mudar rápido? Você imagina hoje se viver sem o WhatsApp? Difícil, hein? É difícil. Então, mas o que é 11 anos? Você acabou de falar que você está 15 no mercado. Né? Só de treinamento. No mercado você tem 25 anos, sei lá quantos anos. Isso. 14 anos do agrovendedor. Exato. Né? Então, imagina quanta experiência que você teve. Então, aí eu diria assim, por que o mundo que a gente fala que o mundo é dinâmico? A gente acha que o mundo é dinâmico, e aí é um recado para os empresários, para os empreendedores, para os donos de empresa, para os produtores que são donos de empresa. E eu vivo muito isso. Eu brinco sempre que eu gosto de dar exemplo da gente. Eu acabei de dar esse exemplo agora nessa devolutiva que eu fiz. O nosso nível de assertividade com essa empresa está simplesmente 100%. Nós devemos ter entregue para eles uns 20, 25 profissionais. E nós não temos nenhum turnover aí nos últimos 2 anos desse cara. Nenhum. Que legal. E aí, esse dia, o diretor falou para mim, olha, eu vou contratar vocês para fazer todos os processos seletivos, porque a gente só faz, principalmente os de coordenação e de liderança, gerência, etc. Né? E aí, é uma empresa, só me permite, não precisa falar o nome, mas é uma empresa do Mato Grosso. Uma empresa do Mato Grosso, uma empresa grande. Do Mato Grosso, boa, tá. Só para lembrar o pessoal, eu falei... Show. Eu falei no comecinho, citei Rio Verde, mas o teu empreendimento é lá em Rio Verde, só que você está em Rondonópolis. Né? Eu estou em Rondonópolis agora, eu estou em Rondonópolis aqui. Rio Verde é um outro empreendimento. Tá. E aí, Cirote, o que eu comentei que vale para a gente? É a capacidade dessa interação. Aí o diretor falou assim para mim, porque nós temos um turnover zero com as contratações que vocês fazem. Eu falei, mas não é só as contratações, acontece que quando a gente faz, a gente se preocupa. Quantas vezes a gente mexeu no job description de vocês e quantas vezes a gente falou, não, você não precisa desse cara, você precisa desse cara. Então, vocês aceitam essa discussão. E aí eu vou entrar na tua pergunta, tá, Cirote? Para não divagar, mas fazer esse preâmbulo para entender onde eu quero chegar. Como o mundo está muito, muito dinâmico, o que acontece? A dificuldade que a gente tem, ou a dificuldade que as empresas têm de encontrar as pessoas também está muito grande. E aí, o que se imagina? Muita gente ainda imagina que tempo de experiência é a mesma coisa que tempo de serviço. Não é. Então, hoje de manhã, por exemplo, eu entrevistei um diretor estou tentando recolocar um diretor de uma empresa, e ele falou assim, para mim, a maior decepção foi porque há 4 anos atrás, eu fui convidado para participar de um processo seletivo e me prometeram de 1 milhão a 1,5 milhão remuneração ano. E quando eu cheguei lá, não era nada disso.
Então, olha só, olha só. alto lá. Ou seja, aí entra um detalhe importante. Primeiro, do ponto de vista do trabalhador, do profissional. Tempo de experiência significa você ter transitado em diferentes ambientes para ter experiência para trazer para dentro da empresa. Mas essa troca, ela é rápida. Então, ela é, sim, motivo de não contratação. Então, se o cara começa, em vez de ficar... Porque isso é uma coisa que todo mundo pergunta. Hoje, uma vez o cara ficava 10, 15, 20 anos numa empresa. Hoje o cara fica 1 ano, 2. Isso é bom ou ruim? É ruim. Lembra dos OKRs, dos KPIs que eu te falei no início? Sim, sim, claro. Como é que, por exemplo, você pega vendas, o cara consegue fazer uma safra, como é que ele consegue dizer que ele é um bom vendedor se ele fez uma safra? Se ele pegou um período bom, ele fez um bom negócio. Era demandante o mercado e tal, ele pode ter aumentado muito as atividades. Agora, quando ele fez isso 2, 3, 4, 5 anos, ele pode dizer assim, bicho, aqui é comigo. Então, é sim importante o cara se manter um bom período, pelo menos de 3 anos, é uma nota boa. 3 anos. E não adianta fazer cara feia, sabe, Ceruti? Os caras falam, os comportamentais, não, mas o cara pode trocar e busca de novas experiências. O que é experiência? Experiência é quando você vive o ciclo. Você não vive um ciclo em 6 meses, 1 ano. Raramente. Raramente. Então, essa é uma coisa. Mas, por outro lado, as empresas também, Ceruti, elas também são avaliadas por isso. A mesma coisa que nós, empresas, estamos avaliando os colaboradores, os profissionais, o alto turnover, ele também prejudica a imagem da empresa. Então, tem empresa que tem muito mais dificuldade para encontrar colaborador do que outros. Exato. E aí, exato. Aí eu vejo assim, o que acontece? Muito empresário ainda não se deu por conta disso. Ele ainda acha que ele vai lá na prateleira, quando falta um profissional, entende, Ceruti? Ele vai lá na prateleira e vai lá buscar outro profissional. Esses caras não estão lá. Porque tem uma demanda enorme pelo bom profissional. Correto. Então, aí entra um ponto importante, assim. Muita gente se decepciona, por exemplo, acontece com frequência aqui comigo. Eu tenho um bom profissional que tem um nível de aderência ótimo para a vaga. Quando ele vai lá fazer entrevista com o dono da empresa, o executivo, o gestor, ele vê que o nível do cara é E aí ele fala, cara, eu vou ter dificuldade. Ele vê a dificuldade. Eu não quero. Eu prefiro não ir. E aí ele, até que dali um pouco... Então, por isso o cara que tem um bom perfil, ele não é que ele escolhe, mas ele se coloca onde, de fato, ele se entende um pouquinho melhor. Nós mesmos, às vezes, a gente identifica um cara que tem um bom perfil adequado, que tem aderência, mas a gente fala, tu vai ter dificuldade para lidar com esse cara, que aí entra a questão do comportamental, né? Aí a gente faz essa parte toda da análise comportamental e se identifica, olha, o cara é mais resiliente, menos resiliente, mais flexível, menos flexível, mais, né? Então, acho que esse é um ponto. E aí, se eu pudesse, assim, pensar em recomendações para a empresa, sabe, Ceruti? Eu daria 3 recomendações. Se eu puder fazer isso. Vamos anotar, então. Tá? Vamos anotar. Para as empresas, eu daria 3 recomendações que, na verdade, são recomendações muito simples. Primeira recomendação: só abra processos seletivos quando você souber exatamente o que você busca. O que você precisa que essa pessoa saiba fazer? O perfil comportamental que você deseja, que você quer desse cara, os resultados que você espera desse cara. Não é resultado, não é devagar, sabe? Eu quero que o cara tenha sangue nos olhos. Isso não quer dizer nada. Né? Quais os resultados que você espera? Qual é a posição exata na organização? Parece piada, cara, mas chega aqui muita gente, e não estou falando de vaga rasa, sabe, Ceruti? E nem de empresa simples, estou falando de empresa complexa, grande e bem estruturada. Que a pessoa sabe, eu queria um gerente, mas não sei se ele vai ser bem gerente ou vai ser coordenador, porque eu estou repensando. Às vezes eu brigo com os caras, falo, bicho, então tu volta lá, a hora que você estiver bem definido, ou eu posso te ajudar a te definir isso. Então, esse é o primeiro item. E outro detalhe importante nesse primeiro item: banda de remuneração que ele vai encontrar e que seja condizente com o mercado. Por que isso é importante, Ceruti? Incrível! Tem muita gente que abre uma vaga e coloca lá, salário a combinar, mas ele não sabe a banda. De fato, o salário às vezes é a combinar, não tem dúvida. Não tem nenhum mal nisso, né? Não tem nenhum mal nisso. Nenhum. Mas, por exemplo,
Vou imaginar que eu te ligue, Ceruti. Eu falo, Ceruti, eu tenho uma vaga aqui de gerente comercial, regional ou nacional, diretor e tal, e você se interessaria para conversar comigo? E você diz, olha, por que seria? Para vaga e tal, eu explico de modo genérico. Sim. Próximo passo que você vai me dizer, tu vai me perguntar assim, tá, beleza, qual é o projeto, tal, vou te desenhar mais ou menos os projetos antes da gente avançar. Sim. E você, obviamente, vai fazer uma pergunta. Qual é a expectativa de remuneração? Ou senão eu vou te perguntar, Ceruti, para a tua posição, nessa nível de posição, qual é a tua expectativa de remuneração? E você vai dizer assim, é 2 mil, é 3 mil, é 10 mil, 50 mil, 100 mil por mês. Sim. Pronto. Claro. Se eu não tiver o budget, né, o orçamento já construído, cara, como é que eu vou avançar nisso? Tem muita situação em que o cara fala, não, quando o cara chegar aqui, eu contratar só pelo perfil. Não dá. Então, esse é o primeiro item. Segundo item, que eu acho fabuloso. Isso é uma ruptura, porque muita gente ainda continua. Isso que você falou é muito sério. Para o nosso ouvinte, o pessoal que acompanha, tem muito empresário acompanhando ele. Tem muito empresário acompanhando. Nós temos uma audiência muito forte com o pessoal, né, que é dono de empresa, que é gestor, que é líder e que passa por essa contratação. E ele deve estar se perguntando agora, puxa vida, será que eu tenho? Não, e outra coisa, você alertou o seguinte, espera aí, eu tenho o meu organograma lá e cada um ganha de um jeito, né? Cada um ganha de um jeito, né? E aí chega alguém, não, esse aqui é um pouquinho melhor, vão pagar um pouquinho mais, aí passa para o RH, fica meio todo mundo achando estranho aquilo, né? Então, eu vou te dar um exemplo de como é importante estruturar isso, né? Claro, eu vou te dar um exemplo de como isso é disparato, o Ceruti, que é o seguinte, nós temos casos em que a gente contratou 2 profissionais pelo budget que os caras me deram, ou seja, pelo salário de um eu contratei 2, e no nível, na aderência que estava lá, para ter uma ideia da... Sim. E, ao mesmo tempo que teve casos em que nós tivemos que dobrar o salário, porque falar, bicho, com esse valor aqui você não vai achar ninguém. Nós precisamos uma remuneração diferente, precisamos construir uma remuneração diferente. Então, tem muito disso. Esse é o primeiro item. Só para a gente não seguir, e quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, para ele entender a sequência, né? Que eu sou meio pedagógico, sabe, Ceruti? Legal, não, isso é ótimo, eu gosto disso. Tempo de aula, né? Professor Lederi. Segundo item é a questão da transparência com a realidade da empresa. Lembra do exemplo que eu contei que o cara prometeram para ele 1 milhão e meio e chegou lá, não era nada disso, porque o cara não tinha dinheiro para investir e tal, e aquela realidade esperada não aconteceu? Cara, não tem coisa pior se fica queimado no mercado. A empresa fica queimada no mercado. Eu tenho casos de empresas, às vezes, que eu, de fato, eu fico assim, cara, é melhor não pegar essa vaga. Então, segundo item seja transparente com a realidade da empresa. Colocar a situação real na mesa, bota aquela situação na mesa. A primeira oportunidade que você, como dono da empresa, gestor, tiver, coloca a realidade. Olha, meu cenário é esse, minha realidade é essa. As minhas perspectivas são essas, bota as condições claras, né? A realidade que a gente chama de realidade discutida, né? Fazer os lembra muito, e desculpa te interromper, mas está na ponta da agulha aqui. Me lembra muito aquele caso do empresário vai contratar o cara. Não, eu posso pagar, depende de quanto você vender. Não, eu vou te pagar o quanto você vender, porque, né? Eu não tenho problema pagar 1 milhão para você, mas você tem que vender, você tem que vender 10, mas daí eu te dou 1 milhão. Puxa, ele não tem conhecimento do negócio dele, né, velho? Exato. Na verdade ele está mais perdido do que o cara que dá para contratar. Perfeito. Em vendas isso é muito comum. Isso vendas é muito comum. Sim. É do negócio. Cara, um gestor comercial, eu fiz uma entrevista com um cara, e aí o cara me perguntou assim, quanto que fatura a empresa? Primeira pergunta. Olha aí eu falei para o cara, ó, a empresa fatura X. O cara de cabeça, conta de padaria, porque venda faz isso. O cara já, certo. Então, 0,5% disso é tanto. Percentual. Aí o cara falou, bom, 0,5% a 1%, né? Tal. Entendi. Não, condiz com isso que você está dizendo da banda de orçamento. Quer dizer, combinam as coisas que você fala com aquilo que é a realidade. Então, o segundo ponto não esconde nada, não tem mais por que esconder, sabe, Ceruti? Acho isso, na verdade, falta de transparência. É infantil demais, exatamente. É primário demais. Até porque o cara, às vezes você tem uma situação da tua empresa que é ruim, mas quando você é transparente e você mostra, cara, eu tenho aqui, ó, tenho técnica, tenho isso, tenho aquilo, o cara fala, cara, vou ajudar esse cara aqui e eu vou arrebentar.
Estou Estou dentro. dentro. Pode subir aí o meu nome. Ou seja, então esse é o segundo item. E o terceiro, para finalizar essa tua pergunta, por isso que eu falei que eu achei fabulosa a tua pergunta, porque ela me permite tratar de várias questões. Terceiro ponto é sobre um plano de crescimento e desenvolvimento do cara, dessa pessoa, dentro da organização. Ou seja, e aí responde a tua pergunta em síntese. Ou seja, eu estou mostrando para o Ceruti que eu estou contratando, para o Eleri que eu estou contratando, dizendo para ele o seguinte, ó, tu vai começar assim, se tu chegar aqui, tu vai fazer isso, tu chegar ali, tu vai fazer aquilo, se tu chegar lá, tu vai fazer aquilo outro. Aí aquela tua fala, Ceruti, de que depende, se você vender, você vai ganhar, você transforma aquilo num KPI. Aí o dono da empresa vai chegar e vai dizer para o Ceruti, vai dizer assim, Ceruti, se tu vender 5 milhões, vai chegar aqui, ó. Se tu vender 10, vai chegar aqui, se chegar 11, vai aqui. A expectativa nossa disso, dentro das nossas metas, é para o ano que vem chegar aqui a 20 milhões, o outro ano a 25 milhões, ou 30 milhões. Essa é a nossa expectativa. O cara faz conta de padaria para tomar decisão. Ele não precisa ter indicador, uma proposta estruturada para fazer isso. Claro, que é bom que seja, né? Mas esses 3 itens, sabe, Ceruti, acho crucial que qualquer empresa tenha. Legal, eu vou pedir para o Igor, né, para a nossa edição já fazer o quê? Já pegar, a hora que fizer a edição do material aqui, já vai colocar isso no YouTube, vai estar lá na descrição desse vídeo aqui, eu já quero colocar, a gente já vai colocar disponível isso. Muito bom. Legal. Eu queria tratar de um outro assunto, vamos mudar um pouco aqui da nossa abordagem, né? Que por muito tempo a gente sempre discutiu a questão do tempo livre. Então, você tem que separar, né? Você tem que separar, né? Porque aqui nós estamos falando de trabalho, né? Vamos falar, então, recolocação no mercado, coisa e tal, mas uma das questões do trabalho, né? E eu me lembro muito do Domenico De Masi, né? Que é uma referência mundial nisso, né? Eu gosto dos livros dele, né? E tenho aqui na minha estante. E ele fala muito dessa questão, o tempo livre do trabalho, né? Que é tempo livre, né? Você, família, e o tempo livre do trabalho. Ele falava isso. Hoje, ele até tem um conceito muito bacana que ele fala, que não dá mais para dissociar. Não dá mais. Até por isso que é uma das, para quem acompanha, uma das grandes brigas do Partido Trabalhista na Alemanha e na Europa como um todo é reduzir a carga horária. Porque não dá mais para separar, não dá mais para separar trabalho e tempo livre. Virou uma coisa só, ainda mais com a rede social. E aí você está lá, você está no teu dia a dia, você está lá no domingão, o cliente manda mensagem pelo WhatsApp, né? Porque ele não vai mandar mais e-mail para você, ele vai te mandar mensagem pelo WhatsApp, ele pede uma cotação no domingão de tarde. Ele vai, não vou atender. Rapaz, você não vai atender? Deixa ele mandar para a concorrência. Aí você vai ver, tá entendendo? Você vai atender. Se brincar, você vai visitar o cara no domingão, depois do futebol. Você vai lá. Então, como que está esse dilema? Dá uma clareada para nós, porque eu gosto desse tema, sabe? Eu acho que nós não tinha combinado essa pergunta, não, cara. Essa pergunta não estava. Cara, agora... É louco. Agora eu te falei na mensagem que eu ia te ferrar. Cara. Bicho. Faz pergunta fácil, pô. Não, vamos filosofar um pouco sobre isso, porque isso impacta no negócio, né? Com certeza. Ceruti, assim, esse é um problema, realmente. É um assunto, primeiro, que ele é complexo e segundo, que ele é delicado. É problema, sim. Na verdade, é o seguinte, nós estamos ainda discutindo muito isso, sabia? E a questão do home office bagunçou tudo agora. Com a questão da... Fez uma ruptura com isso, né? Rompeu com isso. Embaralhou tudo. Aquilo que a tua primeira pergunta lá no início... mudanças. Das mudanças, a gente falou um pouquinho disso. E aí eu vou colocar assim, como é que eu penso as coisas, tá? E aí eu agora estou falando como gestor, né? Como profissional, não só como hunter, não só como alguém que assessora as empresas, as organizações para pensar estratégias, né? E pensar futuro. Mas também como profissional. Eu te falo isso porque, assim, a gente ainda está discutindo isso, sabe? Pesquisando muito, porque isso ainda é relativamente novo. Essa mudança, essa ruptura que você fala, ela ainda é muito recente. Nós não temos pesquisa ainda que constroem isso, que dão essa informação mais estruturada.
mas já tem uns indicadores aí problemáticos, tem umas questões problema. Então, como nós temos essa questão do home office, das mídias sociais, do WhatsApp, do telefone, você acha o cara sempre, né? Quer dizer, o cara está full, na verdade, ele está full. Eu me lembro que quando eu comecei minha vida profissional com 18 para 19 anos, eu tinha meu primeiro negócio, meu primeiro escritório de planejamento agropecuário. E, cara, eu sexta-feira de tarde, à tardinha, eu fechava o escritório, passava o cadeado e ia para casa. Sábado, eventualmente, eu visitava ia alguma lavoura, que eu sou técnico agropecuário também, né? Para meu primeiro vínculo. E acabou, sábado, às vezes ia visitar alguma lavoura, alguma coisa, e depois segunda-feira, né? Mas hoje não. Então, hoje você tem isso, invade a tua vida pessoal. Com o home office, isso ficou muito pior. E aí tem um negócio que é muito importante. Estraçalhou. E aí eu vou te falar o seguinte, tanto é que a gente já tem exemplos, já tem indícios de que isso é muito pernicioso. Essa intromissão, vamos chamar assim, da vida privada, do trabalho na vida privada. Tanto que as pesquisas que a gente já tem, o principal indicador é a síndrome de Burnout, né? É um dos principais. Quem não sabe, né? O síndrome de Burnout é o esgotamento profissional, né? É um distúrbio emocional, né? E esse distúrbio emocional, ele é principalmente em função da exaustão extrema. Então, você imagina que você está, que nem você está dizendo, você está jogando futebol lá, mas você está lembrando que antes de você entrar em campo, o teu principal cliente te mandou um zap e falou, bicho, cadê meu fertilizante? Cadê meu fertilizante? E tu sabendo que a Ucrânia está invadida lá, por parte dela pela Rússia, e nos navios, é só você olhar lá as fotos satélites lá dos navios, lá no porto de Xangai, na China, você vai ver lá que está um aglomerado. Congestionamento. Congestionamento. E aí tu acha que tu vai jogar futebol? Tu vai errar o pé em bola, cara, isso vai ter que ser. Então, a síndrome de Burnout é um dos indicadores, né, que por conta dessa demanda de trabalho que invadiu a vida pessoal. Isso está atrapalhando muito. Então, voltando à tua questão, eu sempre tenho uma forma, acho que uma característica minha, né, que eu acho que é muito importante e que eu valorizo demais. Eu trabalho muito home office, né, Ceruti? Eu trabalho muito. 2% da minha atividade eu faço no escritório. Eu faço home office, vou visitar a empresa e tal, então eu vou direto no cliente. Raramente eu recebo clientes no meu escritório, na minha empresa, né? O Michael, que é meu sócio também, mesma coisa. Reunião é virtual e tal, mas a gente tem algumas regras. Eu tenho interessante isso, tratar com limites. Exatamente. Estabelecer limites. E o teu cliente ele vai entender isso, porque eu vou te falar um negócio, a não ser que seja, claro, extremos. Por exemplo, você está com uma entrega para fazer meio de safra, né, ou meio de plantio, e você precisa fazer uma entrega e o negócio está enrolado. Bom, você tem as excepcionalidades, mas a claro, não estamos falando delas, não pode virar a regra. Exato. E aí eu acho que faltou ração no confinamento, faltou núcleo no confinamento. Vai se virar, velho. Vai ralar. Dá teus pulos, cara. Dá teus pulos. As vacas de leite precisam de comer ração. E aí? Exatamente. Mas é muito importante, Ceruti, essa separação. Eu vou te dar um exemplo prático. Quando entrou a pandemia, eu vim para dentro de casa, né? Eu tinha um escritório em casa, ampliei ele, organizei e tal, e eu criei umas regras simples para mim. Eu levanto, tomo banho, ajeito as coisas, as crianças vão para a escola, elas não iam para a escola, ficavam em casa, elas iam para o quarto delas, cada uma tem a bancada e tal. Eu me vestia como se eu fosse para o escritório, sapato, calça, camisa e tal, ou se tivesse uma reunião mais formal, botava blazer e tal, e fazia reunião, trabalho normalmente, faço nos intervalos, como se eu estivesse fazendo intervalo, 11h30, 11h40, paro, volto 1 e pouquinho. Nesse meio tempo, eu não respondo, a não ser que seja uma urgência. Olha só. Então, quando é uma urgência, eu respondo. Quando não é, e aí você faz isso algumas vezes, as pessoas elas vão se acostumar com você. E vão saber também, inclusive eu botei lá no meu WhatsApp, se for urgente, ligue. Eu gosto disso também. Porque aí é o seguinte, se eu ligar para você, se você me ligar no horário meio-dia,
você me ligar, eu já vou te perguntar. E aí, Ciruti, o que aconteceu? Eu já posso te perguntar assim. Claro. Porque aí o Ciruti vai dizer, não, eu só queria te falar um negócio. Ah, não, é que eu estou no meio do meu almoço. Posso te ligar daqui um pouquinho? Acabou, você já deu o recado. Exato. Ou você pode até atender e falar assim, não, estou no meio do almoço. Só um pouquinho que eu vou dar um tempo aqui no meu prato, que é aquela cobrança subliminar, né? Aí nós vamos falar de psicologia, tua esposa é psicóloga, sabe disso melhor que ninguém, né? E aí você faz uma cobrança subliminar, botou uma dívida na cabeça dele e ele não vai mais te ligar. Só vai te ligar quando, de fato, tiver uma urgência para fazer. Porque se ela for uma urgência, tu vai atender, porque tu atendeu. Mas você deu essa... Eu gostei então, acho muito que esse é um ponto importante. Eu acho que esse é um ponto importante. Saber criar os limites, sabe, Ciruti? Mas você foi muito feliz na introdução desse tema, né? Porque é um tema complexo, né? É algo que, por exemplo, está discutindo no mundo inteiro isso, né? Eu tenho a minha irmã trabalha no Banco do Brasil e eles viveram muito essa tensão na pandemia, né? Então, ela trabalha até com carteira agrícola lá no Paraná, em Cianorte, né? E ela comentando isso, né? Eles viveram essa tensão, né? Então, você estava em casa, mas trabalhava mais, né? Trabalhava mais em casa e começou isso, e teve gente que não voltou, velho. Teve gente que não voltou, né? Porque ficou tão tenso o negócio, claro, e isso torna-se uma doença a partir daí, porque você não começa a estabelecer limites. Uma patologia, se transforma numa patologia. Uma patologia. E aí, o primeiro ponto, você foi muito feliz, né? Então, é um tema complexo, precisa ser discutido. Número 1. Número 2, se você não estabelece limites dentro você próprio, né? Aí vai ficar uma coisa, porque não é só o cliente ligando, né? Imagina a situação, é o cliente, é o cara da fábrica, é o caminhão, porque a gente trabalha com frete, quem trabalha no agro sabe, é o caminhão, o cara do caminhão, o freteiro te ligando, né? É o teu gerente te ligando, é o supervisor te ligando, né? É a mulher te ligando, é a sogra te ligando, aí já começa, aí virou um carnaval, né? Então, e aí o cara muitas vezes... Não, e aí você descarrega, às vezes, em quem não tem nada a ver. Exatamente. Porque dali um pouco você briga com a mulher porque o teu cliente te ligou num momento inadequado e quando a mulher te liga, você briga com ela, ou teu filho, né? Aí você não... Quer dizer... Ou estoura com o cliente porque está com problema em casa, né? Perfeito. Se não colocar limite. Eu acho que esse é um tema para a gente fazer uma outra... E tu falou uma outra coisa bacana, Ciruti, que é que tu deu o exemplo da tua irmã, que é a questão da dificuldade hoje que as pessoas que estavam no home office voltar para o presencial. Parece que o cara tem até eu não me lembro qual que é a empresa, criou uma vinheta, que era o cara voltando, como se o cara estivesse voltando para o primeiro dia de aula. Não, pode ir lá, que é cheio de amigos seu, pode ir, o filho levando ele para o trabalho. Sabe? O filho levava o cara. O filho levava o pai não queria ir, o cara meio, sabe, que nem boi, meio boi arredio, né? O cara queria assim. Aí o filho falava, fique tranquilo, vai dar tudo certo. Mais tarde eu venho aqui te buscar. Caraca, eu tenho que ver que propaganda é essa. Maravilha, que papo bacana. Obrigado, Leni, que papo muito legal, muito bacana. Eu estou com uma série de perguntas aqui, tem muita coisa, mas eu queria fechar deixando aí esse gancho que você falou, a questão da apresentação dos profissionais. O que o caboclo tem que fazer para chegar lá e fazer uma boa apresentação? E, claro, já deixar também, né, que você faça aí o recado, né, da sua empresa, do seu negócio, como que vocês estão trabalhando, né? Deixa esse recadinho também para quem quiser conhecer um pouquinho mais, né, da GoJob. Bom, deixa eu falar um pouquinho sobre a questão da apresentação primeiro, que ela é muito importante, e falar do perfil, tá? Eu gosto muito disso porque não tem regra e não tem modelo próprio, mas tem algumas coisas que eu acho importantes, que como é que as pessoas se colocam no mercado de trabalho, né? E se usava muito ideia de currículo e tal, tanto é que nós nem recebemos currículo, mas na GoJob Brasil não tem currículo, né? Olha só. Ou o cara se candidata direto na plataforma lá, tem os contatos lá, ele pode se cadastrar lá, ele já agiliza todo o processo, né? LinkedIn é ferramenta, hoje é imprescindível. Então, a primeira coisa o primeiro ponto que eu quero, assim, sugerir,
Se você não tiver LinkedIn, você não existe como profissional. Ponto. Acabou. Esquece. Mas Número não 1, é só ter para começar. Número 1. Começa por aí. Eu tenho um LinkedIn, eu nem lembro mais a última vez. Então, você não tem. Você não tem. Lá no ranqueamento das buscas, lá, você nem vai aparecer. E quando a gente procura, a gente chama de rastrear, né? Varredura, a gente faz a varredura baseado no quê? Nas palavras-chave, nas áreas que você mais publica, nas interações que você faz, na tua networking, nas relações que você tem. Então, é por ali que a gente acha você. Eu acho o Ceruti porque se eu colocar lá vendas, área de vendas no agronegócio, treinamento em vendas no agronegócio, vai aparecer o Ceruti, vai aparecer o agrovendedor. Por quê? Porque você movimenta a rede, você movimenta a tua network, você faz a coisa... Eu não estou falando de Insta, não estou de Insta e de Facebook, estou falando de LinkedIn. Porque lá, LinkedIn. Então, a primeira coisa é ajeita o teu LinkedIn. Por isso que networking é cada vez mais importante. Então, se você me perguntar assim, Leri, networking, indicação funciona? Sim, cada vez mais. Só que funciona como? É para você chegar lá. Não é para você entrar na empresa. É para você chegar a ser visto. E a network não é o Ceruti dizer por ele, Leri, eu tenho um cara porreta aqui, um cara muito bom para a vaga tal. Não é isso. É quando eu vejo que você interage com o Ceruti nos conteúdos de vendas do Ceruti. E você conhece o fulano. Você conhece, naquela hora da prosa ali, né? E aí eu uso um exemplo muito bacana. Por que network? Network não é ter o Ceruti na minha rede. Eu sempre falo o seguinte, você conhece um cara bom de vendas? Aí o Leri fala assim, sim, conheço. Você é o Ceruti. Aí eu pego e eu tenho o Ceruti na minha rede e ligo para o Ceruti. Ceruti, você conhece o fulano? Não. Olha aí. Não conheço. Olha então, aí. o importante não é você conhecer o cara importante. O importante é o cara importante conhecer você. Saber que você existe. Exato. Então, é que nem os caras às vezes falam assim, você sabe, eu tenho um quadro, né, que eu faço toda sexta-feira que chama Sextou Dia de Livro. Dia de livro. Baita quadro. Lá no Instagram, exato, hein, pessoal? Tá lá. Exato. No Insta, no Face e no LinkedIn também. Então, cada sexta-feira eu sugiro alguém. Sugiro um livro e tal. E, normalmente, esses livros que eu tenho, eles são livros autografados. Por quê? Porque eu conheço chique, o cara. Hein? Rapaz, tá aí, ó. Autografado. Que entendeu? Chique. Por quê? Porque são das minhas relações, entende? Olha lá. Entendeu? Tá aí. São pessoas que eu conheço, são pessoas com as quais eu sei da origem. Claro que você não vai conhecer todos os caras. Mas, então, a primeira coisa importante é tenha uma networking genuína. Não é simplesmente ir lá adicionar, o Ceruti, legal, vou lá adicionar o Ceruti. Não. Se apresente. Diga como você pode ajudar. Quando o Ceruti publica alguma coisa, você acrescenta lá no comentário e fala, Ceruti, mas eu tive uma situação numa empresa que eu atendi e ela era assim, 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 assim. O Eleri, que está buscando um cara da área de vendas, ele fala, cara, quem é esse cara? Eu vou lá. Aí, se ele tiver lá um open to work, né? Eu já sei, putz, esse cara é legal. Então, é assim que a gente acha as pessoas. Então, não é só ter LinkedIn. Não é ter um LinkedIn estático, né? Ele precisa movimentar. Ou seja, você precisa ser útil para a rede. Ninguém é amigo do inútil. Exatamente. Tem que entender isso. Caraca, então, isso é uma frase, hein? Essa dá uma frase. Sim, exatamente. Exatamente. Se você não tem utilidade, por que eu seria amigo seu? Porque você é bacana, você é um cara legal, mas no LinkedIn é profissional. Você pode ser porque você é bonito lá no Instagram. Né? No Instagram, no Facebook. Você pode fazer lá, você faz filtro, né? Lá tu faz filtro, faz firula, como a gente fala. No LinkedIn você faz profissão. Então, acho que essa é um negócio. Outra coisa legal é o seguinte, profissional, perfil. Você precisa se habituar com isso que a gente está fazendo agora. Vídeo. Face to face. As pessoas precisam gostar, mas eu não gosto. Azar o seu. Que pena, a tua chance começou a diminuir. Vai perdendo. Por quê? Aquilo que eu falei lá num determinado momento dessa nossa entrevista. Se eu tenho uma pessoa que consegue se vender bem, então marketing pessoal não é enganar.
é dizer quem você é, ter capacidade para dizer, olha, eu sou bom nisso, 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 eu fiz assim, faço assim. Tem gente que eu preciso lá com uma troquê, sabe, Ciruti? E arrancar a língua do cara. Às vezes o cara é muito bom, o cara perde o espaço para um cara que é muito pior, mas ele consegue se vender bem, ele consegue dizer tudo o pouco que ele fez. O outro tem muito, mas ele parece que fez pouco. Né? Fez pouco. Então, eu diria assim, acho que esses pontos, sabe, eles são muito importantes. A ideia da negociação, esses aspectos acho que são importantes. O que a gente faz na GoJob, Ceruti? Show, quero saber, vamos lá. A GoJob Brasil é uma empresa que trabalha com Hunter, recrutamento e seleção. Por isso que o nosso slogan é botar a pessoa certa no lugar certo. Então, a gente trabalha pensando estratégia para a organização, a gente pensa junto com o cliente a especificidade da vaga. Talvez uma das coisas que a gente mais faz aqui é escolher o job description, né? A descrição da vaga do cliente quando ele traz. Fala, ele chega lá com uma ideia e, de repente, pode ser outra ideia, né? Sim. Muitas vezes aquilo que está no papel não é aquilo que ele realmente quer. Claro, ele fala outra coisa, né? Exato. E outra coisa, não só. Às vezes isso. o cara fala assim para mim, eu preciso de um comercial, por exemplo. Esse dia aconteceu, eu joguei contra o meu patrimônio. Contratar um comercial me dá muito mais dinheiro do que contratar um administrativo, por exemplo. Sim. E aí eu falei, o cara veio e pediu para mim um comercial. Aí começamos a conversar. E aí eu, como trabalhei muitos anos com consultoria, com desenvolvimento, com treinamento, né? Eu comecei a perguntar para ele, tá, mas isso, mas aquilo, como é que é a tua empresa? Não, ela é estruturada assim. Eu falei para ele, bicho, você não precisa de um comercial, você precisa de um administrativo. Aí ele falou, não, mas o administrativo fulano faz. Eu falei, você pode continuar fazendo, mas você precisa de um cara administrativo, você pode ir para a rua, porque o comercial era ele. Ele era o cara que abria a porta, entende, Suruti? Era o cara que tinha, eu sempre brinco, o bom vendedor você conhece pela qualidade do celular, não pelo tamanho, né, o tipo, o número, a caixa do celular. Quantos contatos bons o cara tem? Ele tinha muitos. Eu falei, bicho, você não pode. Como é que você vai sair? Você vai largar isso? Aí ele falou, cara, eu tinha pensado nisso, por isso que vai me pagar. Então, a GoJob faz o quê? A GoJob rastreia, busca Hunter, né? Faz caça a talentos, busca as pessoas certas para lugares certos dentro das organizações. E, além disso, a gente faz a parte de PDI, né? Plano de Desenvolvimento Institucional, Individual, Plano de Desenvolvimento Coletivo, né? E a parte de palestras, né? Que a gente faz bastante palestra, treinamento, a gente não trabalha, porque isso quem faz é a Ceruti Agro. Exato! Eleri, que bom, rapaz. Está falando contigo, muito legal mesmo. Meu site, esqueci meu site. Isso, vai, fala o site aí. Isso, gojobbrasil.com.br. Todas as nossas redes sociais é GoJob Brasil. Aí o LinkedIn, Insta, Face, nas redes sociais, no site também. GoJob Brasil. Vai estar tudo aqui no descritivo, aqui no YouTube, tudo certinho, tudo apresentando. Quero agradecer você por esse ótimo encontro, esse bate-papo show de bola. É sempre bom falar com você, né? A gente às vezes não consegue conversar muito, é uma correria, você também, viajando bastante, né? Mas quero te agradecer por aceitar esse convite, reservar esse tempinho na tua agenda, aí em Rondonópolis, né? Falando de casa, falando do teu escritório aí, e poder alinhar essas ideias, porque eu acho que o que falta muitas vezes é o profissional, é o empresário, entender o que está rodando no mercado, fica muito fechado naquele mundinho dele, achando que está tudo certo, né? E quantas empresas, quantas experiências nós temos por aí, eu sempre comento, né? Eu teria dificuldade de me encontrar em outra profissão, porque treinamento, consultoria, te dá essa liberdade, né? De você estar vivendo diferentes experiências, né? E aí, claro, compartilhando isso com os seus pares, né? E é o que você faz, o que a gente está fazendo por aqui. Mais uma vez, obrigado, deixa um abraço para a família. Imagina, eu queria deixar uma dica simples no final, Ciro, se você me permitir. Mas, claro, que é sobre a questão do, vamos dizer assim, um recado para os profissionais e para as empresas. Porque, às vezes, tudo isso que a gente falou, a pessoa fala assim, nossa, mas isso é muita coisa. Até eu organizar esse LinkedIn, montar tudo, até eu criar um plano de desenvolvimento individual, montar um plano...
Eu tenho Assusta. eu tenho uma frase que eu gosto muito, não é minha, nem sei de quem é, mas eu construí ela aí, e que eu gosto demais, porque a gente tem que fazer pequenas coisas todo dia na direção certa. Então, eu diria o seguinte, que o nosso sucesso, ele é feito das pequenas coisas inúteis que a gente faz todo dia na direção certa. Olha só, que legal, hein? Vou explicar rapidinho. Se você for Baita na dica. academia, Cerote, você tem que emagrecer 20 quilos, tu vai na academia, no primeiro dia tu vai na academia, tal, chega em casa, olha lá, não Não deu emagreceu nada. uma grama. Aí você fala, mas foi inútil eu ir lá. No outro dia você vai, no terceiro, no quarto, no quinto, continua exatamente a mesma coisa, salvo as dores musculares, né? Lá pelo 30º dia você fala, olha só, já deu uma melhoradinha. Agora, se você não tivesse ido no primeiro dia que foi inútil, no segundo dia que foi inútil, no terceiro dia que foi inútil, no quarto dia que foi inútil, no quinto dia que foi inútil, você não teria emagrecido. Por isso que eu gosto muito dessa frase. O nosso sucesso é fruto das pequenas coisas inúteis que a gente faz todo dia na direção certa. É isso, Ceruti. Maravilha! Show! Obrigado, Eleri. Super dica. Prazerzaço. Abraço para todos que nos ouviram, que nos assistiram. Show de bola. Um abraço, galera. Show, show. Bora vender!